Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula 100% online. Então, eu sou o professor Durian. Vamos trabalhar nessa semana, a partir do dia 4 de maio, as unidades 17 e 18. A disciplina é física e vocês são o segundo ano. Bom, a gente não queria estar nessa situação, então a gente se viu necessário se colocar nessa situação de migrar para aulas digitais 100% online. Acredito que toda a equipe está se esforçando nesse sentido, então valorizem o professor de vocês, tá? A equipe toda está empenhada para trazer um material de qualidade para vocês e é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Então, só para relembrar, vocês já devem estar cientes como é que vai funcionar o segundo bimestre, que se inicia hoje, né? Vai funcionar assim, vocês vão ter semanalmente as atividades das AS no Schools, então 5 questõezinhas para resolver. A gente vai ter esse momento de aula online que vocês vão assistir em casa, no YouTube, conforme o horário de vocês, e vocês vão ter aulas ao vivo. Então, qual que é a sugestão que eu dou para as aulas ao vivo? É interessante que você assista essa aula que eu estou gravando agora no dia anterior à sua aula ao vivo, porque na aula ao vivo a gente vai falar sobre assuntos que foram comentados aqui, pelo menos eu vou falar, e aí seria interessante que vocês já tivessem esse conteúdo em mãos, tá? E já tivessem assistido essa aula. E aí a gente vai fazer os exercícios da apostila referente, então, a essas unidades e também, eventualmente, a gente vai corrigir também exercícios do Schools e também vai ter a tarefa de vocês, que vocês sabem, que são os exercícios fundamentais, e vez ou outra eu vou cobrar de vocês que vocês me mostrem esses exercícios resolvidos na apostila. Então, via chat do Schools, você vai tirar a fotinha lá e vai mandar pra gente, ok? Então, a escola não parou, a gente continua trabalhando, claro que a gente queria estar junto, mas nesse momento não é possível, então é assim que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Então, sem mais delongas, a gente vai entrar no conteúdo, unidade 17 e 18, refração da luz. Então, só vou recapitular rapidinho com vocês o que a gente viu até agora de fenômenos ópticos, que foi o fenômeno da reflexão. Então, o que é a reflexão? Então, a gente viu lá que tinha um objeto, normalmente um espelho, né? Que é um objeto onde a gente observa muito a reflexão. Então, a gente tinha uma luz que a gente chamava de luz incidente, que é um feixe que ele incide nesse espelho, ele bate no espelho num pontinho aqui que a gente chamou de ponto de incidência. Aí a partir desse ponto a gente traçava uma normal, que é uma reta perpendicular aqui, né? E aí a gente via que essa luz ela ficava no mesmo meio, então ela não entrava dentro do espelho, ela batia no espelho e voltava. Então aqui eu tenho meio 1, aqui eu tenho meio 2. Então na reflexão, é importante observar que o raio de luz ele incide no ponto e fica no mesmo meio. Então ele está vindo no meio 1 e ele não adentra no meio 2. Ele fica aqui paradinho no meio 1, certo? Ele permanece no meio 1. Então não tem mudança de velocidade, não tem mudança de frequência, não tem mudança de comprimento de onda, não muda nada, não muda nem o meio. A única característica importante para a gente observar era o ângulo, né? A gente chamou esse ângulo aqui de ângulo Izinho de incidência e esse aqui era o ângulo de reflexão R. E a gente percebeu lá, a gente falou que uma das leis da reflexão era que o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão. Então não tinha conta, não era nada muito complicado, né? Se entrava com 30, saía com 30, se entrava com 60, saía com 60 e assim por diante. Então isso era a reflexão. É isso que a gente vai estudar agora? Não. A gente vai estudar um conteúdo novo chamado refração da luz. Então apague isso aqui da sua mente nesse momento. Claro que não, né? Porque tudo está ligado e eventualmente vai misturar reflexão e refração. Mas eu quero que você entenda agora o fenômeno novo, que é a refração. Então, de novo, a gente vai estar na mesma situação. Você tem aqui, agora não vai ser um espelho, vai ser uma superfície de separação. O que é isso? Já vou explicar. Entre um meio 1 e um meio 2. Então, eu tenho aqui um meio 1, pode ser, por exemplo, ar. E aqui o meio 2 pode ser, por exemplo, água. Então são dois meios diferentes. De preto está marcado aqui a superfície de separação, que seria uma região onde eu tenho para um lado ar e para o outro lado água ou o contrário. Então essa é a superfície. Agora o que é refração, pessoal? Refração é o fenômeno que ocorre quando a luz ela incide de novo, certo? Só que em vez de refletir, igual é o que a gente estava acostumado a fazer, ela vai refratar. O que é refratar? É passar para o lado de lá, é entrar no outro meio, é mudar de meio. Então, refração da luz
é a mudança de meio, certo? Mudança de meio de propagação. Meio de propagação. Então, quando a luz ela muda o meio de propagação, a gente está estudando então a refração, ok? E ela pode refratar, ela pode mudar de meio de 3 formas diferentes. Ó, eu vou fazer um pontilhado aqui marcando a minha reta da refração, tá? A reta do ângulo de incidência. Bom, 3 coisas podem acontecer. Ela pode passar para o lado de lá se afastando da normal, tá? Ela pode passar para o lado de lá se aproximando dessa normal. Opa, perdão, fiz errado aqui. Deixa eu corrigir. Não era isso que eu queria desenhar. Eu queria desenhar a normal. Vou desenhar de roxo aqui a minha normal, tá? Então, vou fazer a normal. Aqui seria a minha normal. Agora sim, ó. Ela pode fazer 3 coisas. Ela pode continuar nessa linha, certo? Ela pode se aproximar da normal ou ela pode se afastar da normal. Pronto, agora sim. Então, são 3 possibilidades, tá? Aproximar da normal, então a normal é esse pontilhado roxo, né? Ela pode aproximar da normal, então ela viria por aqui, mas ela aproxima. Ela pode seguir em linha reta, tá? Ou ela pode se afastar da normal, que seria fazer esse movimento de pender para baixo. Então a luz vem e vem, ou vai direto, ou vem e para cima, tá? Bom, quando que eu vou ter cada uma dessas situações? A gente já vai ver, tá bom? Então, primeiro que eu quero que você entenda, a refração, há uma mudança no meio de propagação da luz. Pode acontecer 3 coisas, ela não desviar, isso aqui que a gente fala é o desvio, tá, pessoal? Então, ela pode sofrer nenhum desvio, que seria isso aqui, ela pode ter um desvio aproximando do normal, ou ela pode ter um desvio afastando da normal. São essas 3 possibilidades. Quando que cada um vai acontecer, vai depender da característica de cada um desses meios, tá bom? Quem que permite mais fácil a passagem de luz, quem que não permite, ok? Vamos falar um pouquinho de velocidades, ó. A velocidade 1, ela vai ser diferente da velocidade 2 se os meios são diferentes, tá bom? Existem meios onde a velocidade é a mesma? Existe, mas no geral, a velocidade 1 e a velocidade 2 serão diferentes. Então, a velocidade de quem? Da luz. No meio 1 vai ser diferente da velocidade da luz no meio 2. Então, a gente fala que há mudança de velocidade. Se há mudança de velocidade, automaticamente vai ter o desvio. Então, ou vai acontecer isso ou vai acontecer isso, tá bom? Se for a mesma velocidade, já adianto para vocês, ela não vai desviar. Então, esse desvio depende da mudança de velocidade. Então, depende se a luz ela vai mais rápido ou mais devagar depois que ela passar para o segundo meio. Outra coisa que vai mudar também é o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda 1 vai ser diferente do comprimento de onda 2. Lembra lá o que é comprimento de onda, né? Se eu tenho uma onda transversal, por exemplo, o comprimento de onda é a distância entre 2 cristas ou a distância entre 2 vales. É o lambda, né? Lambida, lambeferida, que delícia. Então vamos lá, prosseguindo. Então eu tenho aqui o meu lambda, a distância entre 2 cristas ou 2 vales. Então esse lambda ele vai mudar. Quando a luz ela passar para o outro meio, o lambda muda. Agora, uma coisa que não muda. A frequência é igual. Tá? E a resposta, por que a frequência é igual, né? A resposta é a seguinte, a frequência ela vai depender da sua fonte de emissão. Então se você emitiu luz vermelha, luz monocromática vermelha, não é porque a luz entrou na água que ela vai deixar de ser vermelha. Então isso nunca vai acontecer, a gente não observa isso na natureza. Então se a gente não observa, a gente acha que não ocorre e de fato faz sentido não ocorrer. Então a luz ela não muda de cor e como a frequência está associada à cor, então a frequência permanece a mesma. E lembra, né, existe uma equação que relaciona essas coisas, que é o lambda-ferido. Então V igual a lambda F. Então aqui, se aumenta o lambda, já que o F é constante, né, vai aumentar o V e vice-versa. Então se abaixa o lambda, abaixa o V. Quanto maior a velocidade, maior vai ser o comprimento de onda no fenômeno de refração, comparando, claro, né, a luz que está no meio 1 e a luz que está no meio 2, ok? Então, pessoal, dito isso, a gente vai definir uma coisa agora que relaciona a velocidade dos meios, tá? Vou fazer uma limpa aqui rapidinho.
A gente vai falar agora dessa coisa que está destacada na primeira parte da unidade 17, que seria o índice de refração. O que é índice de refração? Bom, o índice de refração vai ser um carinha que vai acompanhar você um tempão enquanto a gente estudar ali a refração. Ele vai ser um tempão, tipo umas 3 semanas, tá? Então, o índice de refração, ele vai ser esse N que vai aparecer várias vezes para você, tá? Então, o índice de refração é o meu Nzinho. Como é que eu defino esse Nzinho? Bom, para definir o Nzinho, a gente vai precisar primeiro falar da velocidade da luz. Então, o que é a velocidade da luz? A velocidade da luz, ela é o quão rápido a luz se desloca no ambiente, certo? Dependendo do ambiente, a luz ela pode ir mais rápido ou mais devagar. O meio onde ela consegue ir com a maior velocidade possível é o vácuo. Então, o vácuo é o meio onde a luz ela se desloca com maior facilidade, ok? Então, se ela se desloca com a maior facilidade, ela vai ter a maior velocidade. Quanto é essa velocidade? Nos livros de física, a gente costuma dizer que essa velocidade ela é assustadoramente grande e ela vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, isso aqui seria 300 mil quilômetros por segundo, ok? Ou 300 milhões de metros por segundo. Então, é um número bem grande, tá? E é a velocidade da luz no vácuo. Se eu vou para outros ambientes, né, por exemplo, o ar ele é quase igual ao vácuo quando a gente fala de velocidade da luz. Mas quando eu vou para a água, por exemplo, essa velocidade ela vai ser menor. Quando eu vou para um vidro, por exemplo, essa velocidade vai ser menor. De modo que eu consigo definir uma constante chamada índice de refração, que relaciona justamente a velocidade da luz no meio que você está estudando comparado com o vácuo. Como é que é essa fórmula, então? É uma fórmula, tá, pessoal? É uma propriedade do material. Então, esse N, que é o índice de refração, ele vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. E eu vou colocar um 1 aqui para marcar aqui a diferença de um meio para outro, tá? Então, o índice de refração no meio 1 vai ser a velocidade da luz no vácuo, que é sempre esse valor, dividido pela velocidade da luz naquele meio, tá bom? Perceba o seguinte, eu falei que a velocidade da luz no vácuo é a maior possível, né? Se ela é a maior possível, isso quer dizer que esse número vai ser sempre maior do que esse número. Se esse número é sempre maior que esse, essa divisão vai ser sempre maior do que 1, porque um número maior por um menor, na divisão, sempre dá mais que 1. Então eu posso falar que o N ele vai ser sempre maior ou igual a 1, tá bom? Quando que ele vai ser igual a 1? Quando a velocidade for igual a do vácuo. Então, ou é para o próprio vácuo, tá? E a gente vai ver que em alguns exercícios considera o ar também como tendo N igual a 1. Então, quanto maior o N, certo? Mais lento, ó, veja aqui, ó. Quanto maior o N, mais lento é a luz naquele meio, tá bom? Então, o N1, que é o mais baixo de todos, vai ser a velocidade mais alta. E todos os outros N's vão ser maiores do que 1. Então, vamos ver alguns exemplos de N's. Então, a apostila traz para vocês alguns materiais, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Então, deixa eu ver aqui. Isso, olha só. Então, índice de refração, explicando ali bonitinho. Veja ali, vácuo e ar. Então, ele está considerando o vácuo e o ar como tendo a mesma velocidade, que seria o 3 vezes 10 oitava ali. Então, você tem um índice de refração de 1. Para água, por exemplo, 1,33. Glicerina, 1,47. Vidro crown, sei lá o que é isso, 1,52. E no diamante, 2,42. Então, perceba, né? Quanto maior o N, menor a velocidade. Então, destes que foram enumerados, qual que tem a menor velocidade? Qual que a luz tem a menor velocidade? Diamante, professor! Isso, exatamente. Então, diamante, 2,42, desses que estão listados aí, é o que tem o maior N, então vai ter a menor, vai ter a maior, maior N, menor velocidade. Pronto, saiu. Então, a menor velocidade vai ser para o diamante desses que foram listados aí. Então, vamos voltar para a aula. Então, você já entendeu o que é o índice de refração. Esse aqui, ele recebe o nome de índice de refração absoluto, tá? Por que ele é absoluto? Porque ele está comparado com o vácuo.
Existe uma outra forma de falar o N, que seria o índice de refração relativo, tá? Índice relativo. Vou abreviar para a gente não perder muito tempo. Então, o que seria o índice relativo, pessoal? Eu pego dois meios, um meio 1 e um meio 2, e aí eu vou ter N1 dividido por N2, tá? Esse N1 dividido por N2, o N1 não é C sobre V1? O N2 não vai ser C sobre V2? Dividir fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha só, corta o C, vai ficar V2 sobre V1. Então veja, ó, N1 sobre N2 vai ser V2 por V1, ok? Então N1 sobre N2 é V2 sobre V1. Eles chamam isso aqui de N12, que é o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2. Então eu estou estudando o meio 1 e eu quero saber em relação ao meio 2. E veja que se o meio 2 for o vácuo, né? Aqui vai ser C, aqui vai ser 1, então vai virar automaticamente o absoluto. Entendeu? Então isso aqui é só para comparar. Eu quero comparar água e outro meio, água e glicerina. Qual que é o índice de refração relativo entre um e outro? Então, em vez de usar a velocidade da luz, do vácuo, você vai poder usar da glicerina, por exemplo. E esse aqui, ele vai ser ele pode ser menor do que 1. Esse aqui não necessariamente vai ser maior ou igual a 1, tá? Porque depende de quem você chama aí de meio 1 e de meio 2, quem que você está fazendo em relação a quem, ok? Bom, entendido essa parte, vou fazer uma limpa. Então, você já entendeu o que é um índice de refração, entendeu que é uma conta que a gente faz, que cada meio tem o seu índice de refração. Mais para frente a gente vai fazer exercício para isso ficar mais claro para você, tá? Mas eu vou falar agora daquele negócio de aproxima da normal ou afasta da normal. Então, como é que a gente sabe se aproxima ou afasta? Então, vamos lá. Então, vou fazer o desenho de novo, tá? Vou fazer o desenho de novo. E eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho aqui o meio 1, que tem um índice N1 e uma velocidade V1, certo? E eu tenho aqui um meio 2, que tem um índice N2 e tem uma velocidade V2. Então, o que está acontecendo? A luz está vindo, incide aqui neste pontinho. E aí, vamos ver o que acontece. Então, o primeiro caso que eu vou estudar, ó. Eu vou estudar o caso onde isso aqui pode ser o ar, por exemplo, e isso aqui é a água, tá? Então, eu penso o seguinte. Quem que tem o maior N? O ar ou a água? Então, você pode olhar aquela lista, ou eu quero que você pense. Pense que o ar é onde a luz ela se propaga com maior facilidade. E na água ela tem certa dificuldade para se propagar. Então, eu espero que a velocidade aqui é menor e a velocidade aqui é maior, certo? Então, a velocidade é menor na água e é maior no ar. O índice de refração é ao contrário. Lembra que é ao contrário? Então, se esse aqui é menor e esse aqui é maior, vou pegar outra cor aqui. Não sei se vai dar para perceber que o azul está bem parecido. Mas se aqui é menor e aqui é maior, aqui vai ser o contrário. Aqui vai ser maior e aqui vai ser menor. Tanto é que o N desse é 1, né? E o N desse aqui vai ser mais do que 1. De 1,33, no caso da água aí aproximadamente, né? Então vamos lá. Agora pense. A velocidade na água é menor. Então imagina, eu vou fazer com que vocês pensem o seguinte, ó. Imagina que a luz está vindo assim, ó, com frentes de onda, isso aqui que eu chamo, tá? Então ela está vindo com frentes de onda, frentes de onda, frentes de onda. Vai chegar uma hora, ó, que essa onda ela vai passar para o lado de lá, para o lado 2, antes que esse lado de cá, tá vendo? Então o lado de lá já passou para o lado 2 e o lado de cá ainda está no lado 1. Agora você pensa que são rodas, ó, a roda de lá e a roda de cá. A roda de lá ela está mais lenta e a roda de cá ela está mais rápida, certo? Então se a de lá está mais lenta e essa aqui está mais rápida, então o que eu espero? Eu espero que o carro ele vai dar uma derrapada, digamos, abrindo aqui, né? Certo? Então ela vai dar uma derrapada assim. Então essa roda ela vai ficar mais lenta do que essa roda. Então aqui ele vai dar uma seguradinha e ele vai andar mais desse lado do que do lado de cá.
Então, o que vai acontecer? Ó, vou desenhar a normal aqui para você dar uma olhada, certo? Então, se ele está fazendo isso, ele vai se aproximar da normal, concorda? Ela está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Opa, esse lado aqui está mais rápido. Então, ele dá uma inclinadinha para cá. Então, ele vai se aproximar da normal. Olha só o que acontece. Ele vai acontecer isso aqui, ó. Certo? E lembra, eu defino os ângulos, não defino? Esse aqui eu chamo de ângulo de incidência I. E esse aqui vai ser o meu ângulo de refração R. Então, o ângulo de refração. É sempre o ângulo entre o raio e a normal, tá? A normal é essa superfície aqui, essa reta, perpendicular à superfície no ponto de incidência, ok? E o ângulo é sempre o ângulo entre o raio e a normal. O raio e a normal. Então, ó, esse é o ângulo I, esse é o ângulo R. Perceba que o R, no caso que a gente analisou, ele é menor do que o ângulo I, ok? Então, qual que é a nossa conclusão? Ó, nossa conclusão é a seguinte. Se o N2 ele for maior do que o N1, então eu vou ter que o meu V2 ele é menor do que o V1, certo? Veja que as boquinhas aqui estão trocadas, beleza? O que aconteceu? Afastou ou aproximou da normal? A normal é isso aqui, ó. Então ele viria reto, só que ele aproximou da normal. Então aproxima da normal. Beleza? Então ele aproxima da normal. Essa é a nossa conclusão para o primeiro caso. Então eu tenho ar e tenho água, acontece uma aproximação da normal. No caso onde o N2 ele é maior do que o N1. Então ele está indo para o meio, ó, importante. Quanto maior o N, a gente fala que o meio é mais refringente, tá? Então o meio mais refringente aqui seria a água. Então, quando a luz ela vai do meio menos refringente para o meio mais refringente, a luz ela se aproxima da normal, ok? Essa informação é importante porque vai ter várias questõezinhas teóricas que você vai ter que resolver pensando desse jeito, ok? Então, qualquer dúvida, você tem essa possibilidade. Não entendi o que o professor falou muito rápido. Volta o vídeo, vê de novo, e se você não entender, a gente tira as dúvidas ao vivo, tá? Então, essa é uma vantagem aí desse atendimento online. Agora, pessoal, eu vou inverter as coisas. Então, eu vou apagar, vou desenhar de novo. Concluída essa primeira parte, eu vou inverter tudo agora. Em vez de colocar do ar para a água, eu vou colocar da água para o ar. Então, do meio mais refringente para o menos refringente agora. Ok? O que vocês acham que vai acontecer? Será que ele vai aproximar de novo? Ou será que agora ele vai afastar? Bom, veremos. Então, eu tenho aqui a superfície de separação. Agora eu vou mudar, né? Vou colocar a água desse lado e vou colocar o ar desse lado. Então aqui eu tenho o meio 1, que tem um N1 e tem um V1. Aqui eu tenho o meio 2, que eu tenho um N2 e eu tenho um V2. Qual que é a relação? A água tem a maior velocidade ou a menor? Tem a menor velocidade. O ar tem a menor ou a maior velocidade? Bom, se essa é menor, essa é maior. Beleza. Setinha do N é o contrário. Então aqui é menor e aqui é maior. Então a água é o meio mais refringente, porque tem um N maior. Beleza. Continuando. Então a luz vem, de novo, né, o mesmo problema. A luz vem e ela incide nesse pontinho aqui. Nesse pontinho eu vou traçar aqui a minha normal, que é uma reta perpendicular à superfície de separação e no ponto de incidência. O que vai acontecer? De novo, você vai imaginar que a luz é um carrinho que tem as duas rodas. Ela está vindo, ela está vindo, ela está vindo, ela está vindo, pum! Essa roda passou para o meio 2 e essa roda ficou no meio 1. Onde que é mais rápido? Ah, professor, ela é mais rápida no ar. Se ela é mais rápida no ar, o carrinho ele vai tombar como? Ó? A ponta do canetão vai mais rápido do que a base aqui. Então ele vai fazer isso aqui, ó, certo? Porque esse lado está indo mais rápido. Então ela está vindo, está vindo, está vindo. Opa, esse lado vai mais rápido. Ele dá uma desviada aqui para baixo. Uma desviada afastando da normal, certo? Então ele vai desviar assim, ó. Olha aqui, o certo seria fazer isso, só que em vez de aproximar, igual foi no caso anterior, agora ele afastou da normal, ok? Então esse aqui é o meu ângulo I,
E esse aqui é o meu ângulo R, é sempre o ângulo entre o raio e a normal, beleza? Então, ângulo I, ângulo R. Afastou da minha normal. Ok. Então, qual que é a situação onde eu estou? Vamos fazer aquele mesmo resuminho. Então, agora eu tenho que o meu N2 ele é menor do que o meu N1, certo? O N2 ele é menor do que o N1. Então, eu estou indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. A velocidade 2 ela vai se boquinhar ao contrário aqui. Então, a velocidade... velocidade 1 aqui. Velocidade 2 ela vai ser maior do que a velocidade 1. O que vai acontecer nesse caso? Afasta da normal. Afastamento da normal. Então, aqui nesse caso, afasta da normal. Beleza? Então, no primeiro caso, a gente tinha do meio menos refringente para o meio mais refringente, certo? Aqui eu estou indo do meio mais refringente para o menos refringente e aconteceu o contrário. Em vez de aproximar da normal, ele afastou da normal, ok? Professor, o senhor falou também que tem um caso onde não desvia. Quando que isso vai acontecer? Bom, se um é porque é maior, outro é porque é menor, quando que não vai desviar? Exatamente, quando os meios tiverem a mesma velocidade. Então, por exemplo, do ar para o vácuo, não acontece desvio. Claro, né, que ali acontece um pouquinho, porque não é exatamente igual, mas não acontece desvio. E no geral, pessoal, no geral a gente vai ter o desvio, ou afastando ou aproximando, aí você vai analisar de acordo com as velocidades, ok? Bom, existe uma fórmula que relaciona, eu não sei se é conteúdo dessa aula, mas eu já vou passar, tá? Existe uma fórmula que relaciona os meios, esses N's, tá? E os ângulos de incidência e de reflexão, e de refração, perdão, aqui a gente está estudando refração. Qual que é essa fórmula? A fórmula é a seguinte, N1 vezes seno de I igual a N2 vezes o seno de R. Então, eles se relacionam por meio do seno, tá? N1 seno de I igual a N2, que era para ser um chapéu, tá? Ficou estranho. Então, N1 seno de I igual a N2 seno de R. Professor, como é que decora essa fórmula? Bom, a gente costuma chamar essa fórmula de não sei, não senhor, ó. Não sei, não senhor. Beleza? O nome formal dela é Lei de Snell-Descartes, tá? Vou escrever só Snell. Vamos pôr Descartes também? Descartes. Então, a Lei de Snell-Descartes, ela é justamente o não sei, não senhor para o aluno estudando para o vestibular. Então, essa fórmula serve para a gente relacionar os ângulos de incidência e reflexão junto com os índices de refração, que é o que a gente acabou de estudar. Como é que fica isso na prática e nos exercícios, pessoal? Bom, não percam a nossa aula prática ao vivo, ok? E é isso aí. Um abraço para vocês, se cuidem e até a aula. Falou, pessoal!